Então vamos orar. Santo e eterno, maravilhoso, Senhor do sábado, estamos nesse momento te agradecendo porque alcançamos mais uma semana exclusivamente pela tua graça e misericórdia. Agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelos livramentos que tivemos. Agradecemos por mais uma oportunidade de valorizar a graça e a misericórdia que nos é concedida. Estamos no teu santo dia. Que venhamos a pensar, fazer, falar em coisas que agradam ao céu, coisas que estão em harmonia com a tua vontade, com o teu caráter. E lembremos, como diz a versão King James, de manter este dia santo. Por favor, Pai, toma cada um presente, cada família representada, para que todos sejam tocados, iluminados e principalmente tenham a humildade de reconhecer, de permitir ser convencido pelo Deus Santo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. E assim entender qual a condição verdadeira, a necessidade de quebrar o orgulho de Laodiceia, a necessidade de andar nos caminhos do céu e principalmente de ter o caráter transformado. Por isso estamos aqui humildemente como teus filhos, rogando, pedindo, nos entregando a Ti, permitindo que complete a obra. Sabemos que é um trabalho, muitas vezes, cada um de nós, dolorido, nos leva a tomar decisões sérias, decisões que visivelmente nos levam a caminho solitário, que não temos apoio, não teremos, no fim, apoio humano, mas jamais sozinhos. E a tua presença através do teu Santo Espírito é uma promessa. Como diz tua palavra, tu não é homem para comigo, é o que fala se cumpre. Nós cremos nessa promessa. Por isso estamos aqui diariamente com humildade, nos agarrando à videira verdadeira, para que não venhamos a deixar esse caminho. Não venhamos a pegar essas verdades e colocar lixo em cima para que elas sejam discutidas. Não, Pai Santo. Queremos pegar essas verdades, entender, conhecer, viver, assim testemunhando dela, para ajudar outras pessoas a alcançarem o céu. Toma cada um presente, que a obra seja completada, cada um aqui permita ser quebrantado, ser quebrado e refeito como um vaso de honra para a glória do teu nome. Fala conosco neste momento de reflexão. Mais uma vez te apresentamos enfermos, apresentamos as famílias enlutadas e que este momento alcance também pessoas, alcance as pessoas deste grupo, do grupo da tarde, os que não estão em grupo nenhum, porque tua palavra diz que aqueles que te buscam adorar em espírito e em verdade serão encontrados por ti. Por isso que esse vídeo alcança pessoas que precisam ser despertadas. Obrigada por tudo. Fala conosco e perdoa todos os nossos pecados. Pedimos essas bênçãos em nome do nosso Salvador Yahushua. Amém. Amém. Vamos lá então. Como já falei, quem não ouviu, não acompanhou a leitura, vai lá para o vídeo de ontem, que nós lemos do parágrafo 11 ao 20, tá? E agora nós vamos para aquela parte onde nós ainda reforçamos o que vimos já desse parágrafo. Vamos lá então. O título a gente já sabe, né? A causa da degradação atual. É interessante esse título, a causa da degradação atual, porque realmente, né? Já percebemos que é o mesmo motivo que foi do passado, é o mesmo motivo que está dentro do contexto que nós vivemos hoje.
E esse título é na versão Grande Conflito e na versão A Grande Controvérsia, capítulo 21, é uma advertência rejeitada. Ou seja, a causa da degradação atual é exatamente a rejeição à mensagem, a rejeição à luz recebida, a rejeição em enxergar e aprender que é tempo, ou melhor, aprender, enxergar e viver, e anunciar que é tempo de juízo, é tempo de reforma, entende? Então a gente vê que os títulos, ou melhor, que o título deste capítulo realmente é bem significativo e o conteúdo, podemos dizer com certeza, afirmar que parece que foi escrito ontem, né? Então, como a história se repete. Mas vamos lá. A mensagem do juízo visa restaurar, não condenar. É essa a maior necessidade que nós, como povo, como a missão que foi levantada para proclamar essa mensagem, entenda. Porque quando você quer pregar sobre o juízo, as pessoas temem porque têm a visão de que é para condenar. Ah, porque está falando de juízo, porque mete medo nas pessoas, mas se nós entendermos que a primeira mensagem, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, etc., o que que acontece? É uma mensagem para restaurar. Restaurar o quê? A minha vida e a sua, restaurar a forma de adoração, percebe? Restaurar para que eu enxergue o que é o vinho de Babilônia no nosso meio e não mais aceite. E aí se cumpre a segunda mensagem, caiu, caiu Babilônia. Então, se entendermos o sentido real da mensagem do juízo, pode ter certeza que ela fica muito mais linda, muito mais necessária e muito mais viva para os nossos dias. Então, a mensagem do juízo, como nós vimos no capítulo até aqui, ela visa restaurar e não condenar. E hoje muitos rejeitam qualquer mensagem que confronte o pecado, chamando-a de negativa. Olha isso. Não, isso é uma mensagem negativa, não, isso não existe, isso foi do passado, não precisa falar isso, vamos falar de amor, vamos falar das coisas que nos unem, para que falar das diferenças, para que falar de pecado, se o que a gente tem visto agora a mensagem é para que falar de pecado se ninguém consegue vencer o pecado? É assim? Então veja como o evangelho eterno está distorcido. E eu não falo lá fora, isso a gente já sabe, é claro. Eu falo também, principalmente, para que tenhamos os nossos olhos abertos, porque essa mensagem está distorcida no nosso meio. O evangelho, infelizmente, está distorcido. Deixou de ser o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho eterno, ele fala de amor, fala de graça, mas fala de juízo. Ok? Ponto 2. A verdadeira adoração separa do mundo. Olha isso. Lembra a primeira mensagem. Adorar é aquele que fez o céu e a terra. A verdadeira adoração separa do mundo. Separa os meus hábitos e os seus do mundo. Separa as nossas decisões, música, escolha, roupa, comida. É diferente. Busca-se uma fé que se adapte ao mundo, não que transforme a vida. A fé hoje, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é trabalhada para que eu tenha fé e vença o mundo, mas não é vencer o mundo para vencer o pecado, para buscar a santificação. Não é que eu vença o mundo, é que eu vença no mundo, entende? Para que eu tenha tudo o que eu quero, para que eu tenha realizado os meus sonhos, o emprego, a casa, o marido, a mulher, os filhos, enfim, seja lá o que for. Então, hoje a fé, como vimos, se não me engano, no segundo e terceiro capítulo, ela é diluída com doutrinas humanas
e acaba levando a gente para vivermos em adaptação e harmonia com o mundo. E não existe em viver, não existe, não existe, como é que eu posso dizer, trilhar o caminho do mundo e o caminho do céu, porque as coisas são cada um em um extremo. E esse evangelho, essa verdadeira adoração, que está trazendo o mundo para dentro da igreja, que não fala em transformação de vida, e não fala em arrependimento, em mortificação do eu, não é uma verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela vem, ou melhor, ela surge de estar em harmonia com a vontade do Senhor e não com a minha, entende? Ah, eu vou no culto, mas você vai no culto fazer o quê? Assistir, dizer amém, ficar sentadinho, dizer que está participando, ou você vai render um culto, oferecer um culto de adoração. E este culto e esta adoração só é aceita pelo céu quando está em harmonia com a vontade do Eterno, não com a minha vontade, entende? Então a gente tem que lembrar disso. A verdadeira adoração separa do mundo. Ponto 3. A unidade verdadeira nasce da verdade bíblica. Hoje procura-se unidade, gente, isso é muito sério. Depois releiam lá o, os parágrafos, releiam do 1 ao 20. A unidade verdadeira nasce da verdade bíblica. Hoje procura-se unidade pelo silêncio doutrinário, não pela fidelidade à palavra. A unidade hoje, está todo mundo junto, está todo mundo em harmonia, todo mundo é amigo de todo mundo, entende? Mas por quê? Ou quando isso? Quando há um silêncio, quando não se prega o que se deve, entende? Por quê? Porque quando se vai para a fidelidade do está escrito, não há unidade. Porque o próprio Messias dele disse que veio para dividir. E por que dividir? Isso é uma coisa que até parece uma contradição, né? Como é que ele veio para dividir e fala em unidade? Porque quando se entende o que é, o que significa, o que contexto, em que quadro está a verdade do Evangelho, a verdade bíblica, essa verdade divide, entende? E aí eu vou não mais aceitar ficar em silêncio de pregar a verdade, de pregar doutrinas bíblicas, como aconteceu comigo, de eu não posso mais pregar, eu não posso mais falar, eu não posso nem mais estudar o, o alicerce da nossa fé, que é o santuário. Então, ó, todo mundo em silêncio, fica quietinho. Aí a unidade. Aí eu sou amigo de Deus e amigo de todos. Aí todo mundo lhe quer por perto, porque você não fala o que deve ser dito. Porque você não fala em juízo, em arrependimento, em 6.000 anos, em vencer pecado. Então, silêncio doutrinário, está tudo certinho, está todo mundo unido, tá? Mas, quando tem mensagem, advertência, está fiel à palavra, aí não há unidade. Então, a verdadeira unidade nasce da verdade bíblica. Se eu estou em um meio, seja ele qual for, tá? Em que cidade for, em que bairro for, eu estou unido no meio onde o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, não está sendo pregado. Mas a igreja está crescendo, são milhões de pessoas batizadas, olha que coisa linda. Mas o que é que está sendo pregado? Se há um silêncio, entende? Se há uma recusa, se a verdade está sendo escondida, jogada debaixo do tapete, ainda jogado lixo em cima,
Olha, olha, cuidado, tá? Porque essa não é a verdadeira unidade. Ponto 4. Quando a luz é rejeitada, pede-se a restauração. É isso aí. Rejeitou a luz, rejeitou a verdade, né? Para todo mundo ficar em paz, ficar em silêncio, não prega isso, acabou a, a oportunidade de restauração. Desprezar mensagens proféticas resulta em frieza espiritual. Ah, mas os hinos são lindos, a gente se arrepia, a gente chora, a igreja toda levanta a mão, é maravilhoso. Não é disso que a gente está falando. Frieza espiritual me leva a não mudança de vida. Entende? Porque eu posso estar ali dentro, passar por isso tudo, mas ser apenas emocional. Não me leva à mudança, não me leva à fidelidade à palavra, e aí eu acabo desprezando tudo, principalmente a voz do profeta, o testemunho de Jesus, e isso resulta em uma religiosidade de aparência, em forma de letra, e em uma grande frieza espiritual. Vive forma de piedade, mas nega-lhe o poder. Misericórdia. Ponto 5. A mensagem purificadora revela o coração. Olha isso aí, hein? Quem ama o mundo se incomoda com chamadas ao arrependimento. Se o meu povo, 1 Crônicas 14, 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, professa o povo, olha a harmonia que há com o que a gente está lendo, estudando, né, nesse capítulo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Agora eu pergunto, será que como povo em missão, num sábado, está dentro dessa realidade, dessa condição para se ouvir a oração que é feita nesse lugar? Porque é condicional. Se o meu povo, percebe? Então hoje, por que que a mensagem do evangelho eterno, do juízo, tudo que a gente já está falando aqui, né, há dias, incomoda? Por quê? Porque as pessoas, a liderança e etc., não quer ser chamada ao arrependimento, não quer ser chamada à transformação de vida, porque essa mensagem como é que diz, ela não é agradável, essa mensagem vai fazer com que as pessoas busquem a verdadeira adoração, e isso é o que Satanás não quer. Então, vai vendo como a coisa é séria. Então, não, mas eu não amo o mundo, não. Eu sou da igreja, eu visto a camisa, né, literalmente falando, vamos dizer assim, do Caleb, disso, daquilo, daquilo outro. Mas a minha vida de arrependimento, de busca, de humilhação, de mortificação do eu, será que que é uma realidade? Será que quando eu saio da igreja, da mensagem, eu saio, ai, que lindo, falou tudo, era isso que eu queria ouvir? Ou me leva realmente a pensar, meditar e dizer: "Uau, era isso que eu precisava e eu tenho que mudar, porque isso não está de acordo à vontade do Eterno". Ponto 6. Pastores que não vigiam tornam-se tropeço. Lideranças evitam temas difíceis. Aqui, vamos lá. Lideranças evitam temas difíceis para não perder a aceitação. Não prega isso não, senão o povo não vai gostar de você. Vamos pregar o que todo mundo quer ouvir, porque aí, ó, temos milhões de seguidores, milhões de likes, sou convidada a pregar no mundo todo.
Sou amigo de Deus e amigo de todos, entendeu? E a gente viu isso aqui, neste capítulo, vimos no capítulo passado, quer dizer, temos visto, né, em todo tempo. E isso é também algo que devemos enxergar. O orgulho religioso impede aceitar a verdade. Olha isso, hein? Vem você falar que agora é assim. Nossa igreja sempre foi assim. O pastor disse que é assim. A liderança disse que é assim. O presidente disse que é assim. Agora vem você dizer que eu não posso, que está errado, que fazer isso ou aquilo é extremismo, é dissidente. Não pode fazer, não. Por quê? Porque hoje o evangelho deixou de ser assim diz o Senhor para assim diz o pastor, assim diz a minha igreja, assim diz a instituição. Desânimo no estudo das profecias. Profecia hoje é vista como confusa e irrelevante para a vida cristã. Vamos lá. Se hoje, ou melhor, se como adventista acreditamos, defendemos, né, o espírito de profecia, que é o escrito de Ellen White, mas hoje isso é negado, é modificado, é colocado de canto, não é bem assim. Foi para o tempo dela, isso aí não é para a gente hoje, aconteceu. Aí a gente só quer pegar as coisas que convém, né, a minha vida, ao meu gosto, mas não quero pegar realmente a mensagem que é de arrependimento, que é mostrando a apostasia, porque, gente, é inegável. Toda vez que o Eterno levantava um profeta, o povo dele estava em apostasia. E hoje, como eu falei, a gente lê esse capítulo, parece que foi escrito ontem, entende? Então, quando a profecia é rejeitada, quando o estudo profundo é rejeitado, quando a lei é rejeitada e pisada, ela se torna, entendeu? Não é algo a mais só que eu conheço e pronto. E aí tudo passa a ser substituído por a igreja falou que é assim, o presidente falou que é assim. E aí vem o desânimo e a gente nem percebe que estamos sendo embalados num sono, né, onde esfria a nossa fé. E aí vem o Eterno e diz: desperta, ó tu que dormes, e prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Ponto 9. Dependência cega de líderes humanos. Muitos creem no que o líder diz, mesmo sem base bíblica. Um líder espiritual, na época, veio tentar me convencer, sem base bíblica, que era impossível vencer a tentação e evitar o pecado e ter uma vida santa, porque sede santo como santo é vosso Pai. E aí ele tentou de tudo que é jeito, entende? Por quê? Porque se eu não conhecesse o que estava escrito, não tivesse uma base bíblica, hoje eu estaria do mesmo jeito que muitos estão ali dentro, vendo o que aconteceu, testemunhando o que aconteceu, sabendo depois o que eu relatei. E foi interessante porque isso tudo aconteceu através de uma ligação, numa terça-feira, tá? Mas numa quarta-feira ele foi fazer o culto, que foi o último dia que eu fui, e falou a mesma coisa que me disse no telefone. E eu entendo hoje, vejo que todas as pessoas que estavam neste culto de quarta-feira, que ouviram aquela mensagem, disseram: "Uau!". E aí eu ficava olhando para a Miriam olhava para mim, e a gente balançava a cabeça assim: "Amiga, não dá mais, não tem como". Por quê? Porque a maioria ali está usando ou melhor, está aceitando o que é líder. Vai aceitar o que Jô e que uma Miriam fala em relação a um pastor que estudou teologia, que, sabe? Isso é muito sério, porque mesmo nossos líderes
estão muitas vezes pregando sem base bíblica ou pegam trechos, né, pequenos trechos, para pregar aquilo que quer, porque a confusão toda foi exatamente essa. Ele pregou lá 1 João, aquele que pecar tem um advogado no céu, e ficou por isso, né? Só que no mesmo 1 João, agora capítulo 3, diz: aquele que vive, melhor, aquele que peca é do diabo, porque o diabo vive pecando desde quando o mundo é mundo. E foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a confusão foi que ele parou no que tem um advogado, e quando ele terminou, era uma parte que eu ia fazer, da introdução da escola sabatina, que batia um pouco com o tema da escola sabatina, eu fui e falei, gente, vamos continuar no mesmo capítulo que o pastor parou, só que ele não deu sequência, e vamos lá. Aquele que peca é do diabo, e aí? Por acaso esse advogado vai ficar a vida toda? Ou uma hora ele vai parar de advogar? Aí o que que aconteceu? Se dividiu, entende? E muitos ou todos que estavam ali deu razão a quem? Vem Jô para cá agora dizer que quem peca é do diabo. Aí eu ainda deixei bem claro, eu não estou falando, eu só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Então, temos que ter os olhos abertos, não ficar na dependência cega, porque o pastor falou, porque o presidente falou, porque não sei quem falou. Não, vá para a Bíblia. Leia um pouco antes os versículos, leia um pouco depois. Meu pai, quantas mensagens de Gálatas ficava eu e Mira se entreolhando, né? Distorcida. Tem que ter cuidado, estamos em tempo perigoso, nunca visto antes, porque o fim está próximo. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ponto 10. Medo de rejeição silencia a convicção. Olha isso. Não, não posso falar porque eu vou ser rejeitado. Não posso falar porque eu tenho que ser amigo de Deus e amigo de todos. E muitas pessoas, por medo de, mas eu vou ficar sozinho e agora eu vou congregar onde? Eu vou fazer o que da minha vida? Medo de rejeição silencia a convicção. E isso me leva à não santificação, consequentemente à perdição. Crentes não defendem a verdade para não serem criticados ou excluídos. Não, eu sei que está tudo misturado. Eu sei da apostasia. Eu sei do evangelho eterno que não é mais o eterno. É o evangelho da hipergraça, que eu vou viver pecando até Jesus voltar. Eu sei disso tudo, mas não vou falar nada. Vou continuar tudo certinho, amigo de todos, porque senão eu vou ser chamada de dissidente, etc, etc, etc. Entende? E quando isso acontece, para não perder cargo, para não perder amizade, para ser de boa na lagoa, é triste por quê? Porque a verdade está sendo escondida sobre o lixo. E eu serei cobrada pela luz que eu tenho, que eu estou recebendo. Eu serei cobrada. Misericórdia. Ponto 11. Laços com a terra mais forte que com o céu. Nossa, hein? Prioridades são carreira, conforto e status, não a salvação. Prioridade é ser amigo de todos. Prioridade é ter sucesso, milhões de seguidores, sabe? E aí agora é conforto, é ter o cargo, é ter amizade, é estar nas inaugurações, como é que diz? Nos programas. O testemunho fala. Deus tem uma igreja. A gente já sabe disso, já leu em outros momentos. Não é uma denominação, não é uma instituição nacional, mas é um povo. Ele vem buscar os que já são deles, mas não é os que já são de uma igreja, seja ela qual for. Não é os que têm o nome numa, no livro da secretaria. Que pode ter tudo isso e está perdido. Ele vem buscar os que já são dele, os que já são dele vivem de acordo
ou vivem em harmonia com a vontade dele. É fácil? Não é, mas é possível. E se eu rejeito a mensagem, olha o que diz o ponto 12. Rejeitar a mensagem é rejeitar o meio do Eterno para restaurar. Ele ainda envia advertências, mas são tratadas como extremismo. Isso é ou não é uma realidade? Se tu vai viver a vontade dele, se tu vai pregar mensagem de advertência, você é tratado como, vou repetir, já falei trocentas vezes, extremista, dissidente, separatista, santinho, santinha, mas ele ainda, estamos agora no tempo das últimas advertências. Estamos no tempo das últimas advertências. E aí, o que é que eu tenho feito com elas? Entende? Eu fico escondendo de viver e de pregar para não ser separada, para não ser excluída, para não ser colocada no canto, para deixar de ser amigo de Deus e amigo de todos? Pense aí a sua vida, não precisa responder não. Pense o que é que você tem feito com essas advertências. Enxerga, vê, sabe, mas não vive, não aceita, não prega, não compartilha, para não perder a amizade, vamos dizer assim. Mundanismo leva à apostasia e morte espiritual. Pronto, está aqui o resumo disso aqui tudo que a gente viu até aqui. As igrejas estão abertas, estão lotadas, estão reformadas, estão lindas, estão cheias, estão. Mas espiritualmente mortas. Por que espiritualmente mortas? Porque não estão dentro da missão e nem da vontade do Senhor. Estão trazendo coisas do mundo para pregando o que as pessoas querem ouvir. E aí se torna espiritualmente morta. O mundanismo, o mundo, olha isso, tá? Mundanismo leva à apostasia. E a apostasia leva à morte espiritual. Vocês viram aqui no capítulo bem claro, fala sobre a apostasia, fala sobre a liderança. Ah, mas você está falando mal? Não, eu só estou lendo o que está escrito. Se você ainda não está enxergando isso, que é o que está escrito, começa a cantar orando aquele hino, abre, Senhor, os olhos meus. Aí, quando a gente vai para a primeira mensagem, que está dentro do contexto do capítulo, temer a Deus, obediência estrita. Porque só existe dois extremos, o extremo da obediência e o da desobediência. Não existe três, tá? Temer a Deus e dar-lhe glória, ou seja, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, ou seja, representando o seu caráter, porque vinda hoje é chegada a hora do seu juízo. E aí, se eu entendo isso, adorar reforma geral, como a gente já entendeu muito bem, então a confusão de Babilônia cai para mim. E aqui no ponto 14 diz assim: Babilônia, confusão pela mistura da verdade com o erro. Tem uma mensagem aí, já nas redes, e um grande líder, né, do nosso meio está pregando ali as três mensagens angélicas, mas quando você vai ver de fato o que é aquilo, que confusão é aquela mensagem. E aí, mais triste ainda é quando você vai para os comentários e o povo coloca assim: homem de Deus, que mensagem forte. Gente, a confusão, a mistura é uma realidade no nosso meio. Cristianismo diluído que mistura Bíblia com filosofia e cultura. É exatamente Babilônia. Ah, isso é cultural, isso pode, é do nosso estado, é do nosso país. E aí a cultura das coisas do mundo estão sobressaindo a cultura do céu. E a gente vê isso claramente nas festas, né? Por quê?
porque hoje estão hoje não, né, hoje porque a gente está falando hoje, mas há muito tempo já, tudo isso tem sido uma realidade. O cristianismo está diluído com o vinho de Babilônia, está se cumprindo claramente guardar domingos e festas, inclusive, como eu comentei ontem, a pessoa que veio aqui conversando comigo disse claramente que aqui em Salvador, no Espaço Novo Tempo, já tem o culto no domingo às 9 horas da manhã. Entende? Ah, não, porque o Espaço Novo Tempo é da igreja, mas é para atrair pessoas do mundo. Aí quem está agarrado ao eu diz assim: "Não, eu vou para o espaço, porque no espaço tem liberdade, eu posso usar o que eu quero, eu uso os meus brincos, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero e lá está tudo certo". Não tá, não tá, ok? Ponto 15 e último, infidelidade espiritual e adultério com Cristo. Lembra Amós? Lembra aquele estudo profundo, aquele estudo, detalhado que fizemos do livro de Amós? A condição espiritual Oséias? ou de Amós o quê, mulher? De Oséias, obrigada. Que nós estudamos de Oséias, a gente viu ali claramente a condição do povo de Israel, do passado e de hoje, vive uma infidelidade espiritual, por quê? Porque mistura as coisas do mundo, cultura, filosofia com o evangelho. Amar o mundo mais do que a Cristo continua sendo a raiz da degradação, entende? Esse capítulo até aqui, que nós vimos aí do parágrafo 1 ao 20, ensina que a degradação atual não vem da falta de religião, entende? Não, porque eu tenho a minha religião, eu visto a camisa, eu vou para todos os cultos, eu tenho cargo, eu faço, eu. A degradação não vem da falta de religião, não, mas vem da rejeição da luz que o Eterno envia para corrigir e purificar, e nós não queremos ser corrigidos. Aí acabamos rejeitando essa luz. Não, não precisa disso não, isso é extremismo. Olha isso aqui, ó. Quando a igreja troca a verdade que salva pela amizade do mundo, ela perde a presença do Eterno e ganha apenas a aparência. Não foi isso que a gente leu? Não é isso que está escrito aqui no testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia? Olha aqui, ó. Eu só ler um pedacinho e aí a gente termina. Um pedacinho que diz assim: multidões, confiando implicitamente em seus pastores, recusaram-se a ouvir as advertências, e outros, embora convencidos da verdade, não ousavam confessá-la para não serem expulsos, entende? Para não perder a amizade, para não perder eh, a influência. E aí a gente vê que o resultado qual é? Deixa eu só pegar outro pedacinho aqui. Se o professo povo de Deus houvesse recebido, parágrafo 12, houvesse recebido a luz que brilhou sobre ele, provinda de sua santa palavra, teria alcançado a unidade. Por que que hoje não existe unidade dentro da instituição? Aí diz assim, ó, parágrafo 11. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo divino e conclamando os homens a temerem e adorarem a Deus, foi destinada a quê? A separar o professo povo de Deus das corruptoras influências do mundo e despertá-lo para se conscientizar de sua verdadeira condição de mundanismo e apostasia. Para que essa primeira, segunda e terceira mensagem, principalmente a primeira, né, foi registrada ali? Por quê?
para esse povo que se diz o professo, o povo que se professa, né, ser o povo da missão, o povo do evangelho, o povo que guarda os mandamentos, o povo que tem o testemunho de Jesus, que tem a verdade, a igreja verdadeira. Quem está dizendo não sou eu, não. Essa mensagem foi anunciada, essa mensagem da hora do juízo divino, foi dada, foi destinada a separar esse povo que se diz Israel moderno e espiritual, o professo povo de Deus, das corruptoras influências do mundo e despertá-lo para se conscientizar de sua verdadeira condição. Que condição? De mundanismo e apostasia. Sou eu que estou falando? Ah, porque Ju agora fica falando essas coisas e está falando mal. Sou eu que estou falando ou está escrito? E quem foi que deu esse texto para ser escrito? Foi o Cristo, o Messias. Por isso, o testemunho de Jesus chamamos de espírito de profecia. Por isso que eu gosto de, quando leio essas partes, dizer que é o testemunho de Jesus. Eu só estou aqui sendo a voz. Mas está escrito, entende? Então não tem como negar o que está escrito. E diz assim, ó, a apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim testifica, em grande extensão, os membros da igreja estão se tornando amantes da moda, dando as mãos aos ímpios em comemorações de prazer, danças, festividades e etc. Estou lendo uma parte do parágrafo 6. Então, pegue hoje o sábado e releia esse parágrafo de 1 ao 20. Releia o parágrafo de 1 ao 20. E aí você vai ver. Aqui, ó. Parágrafo 14. Mas as igrejas, de um modo geral, rejeitaram a mensagem, né, essa doutrina aí. Seus ministros, que, como vigias sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus, falharam em aprender a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. Hoje está acontecendo exatamente isso. Tanto os sinais dos tempos como a voz do profeta está sendo calada, afastada, não é mais verdade. É triste? É, mas é uma realidade, tá bom? Amanhã, se conseguirmos, pela misericórdia, vamos dar continuidade a partir do parágrafo 21. Hoje à tarde tem perguntas e respostas sobre o capítulo 1, às 15 horas. Eu vou botar o link já já no grupo. E se alguém tiver algum comentário, se não, alguém quiser fazer a oração final, e a gente encerra. Então, vamos orar. Santo e eterno, maravilhoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. A oportunidade de, neste dia, no teu santo dia, ter os nossos olhos abertos para a verdadeira condição, como diz aqui, de mundanismo e apostasia em que vivemos. Nós não queremos apenas reconhecer essa condição, mas queremos mudar. Não queremos estar dentro desse contexto, mas ser um povo que está se preparando, buscando a santificação, sem a qual ninguém te verá, buscando o preparo, nos esforçando, como diz o testemunho, para estar entre os 144.000 com poder e força que vem de ti, e assim ser instrumento para ajudar outros a alcançar o céu. Que essa seja uma realidade em nossa vida. Abre nossos olhos neste dia, para que possamos fazer coisas para continuar mantendo o dia santo. Obrigada por tudo, por mais essa chance e oportunidade de arrependimento, de voltar aos marcos antigos e viver de fato a tua vontade. Em nome do teu Filho, continua conosco no restante deste dia, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouco eu mando o link, se eu conseguir.